que estão aqui assistindo, os que ainda vão estar chegando e aqueles que vão assistir depois também. Espero que Deus abençoe imensamente o seu domingo e que todos nós tenhamos um bom dia na presença de Deus. Vamos ter uma palavra de oração pedindo ao Senhor para abençoar esse breve momento em que nós vamos abrir a palavra dele. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa manhã, podemos estar com a Tua palavra em mãos. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de podermos ler, estudar a Tua palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor esteja nos ajudando, Senhor, a aplicar em nossas vidas. Pai, fale conosco. Nós dependemos do Senhor, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, meu amado, eu espero que a internet acabou ficando um pouco mais lenta hoje. Espero de coração que isso não atrapalhe, tá bom? Se estiver atrapalhando, escreve aí, né? E eu já estou lendo os comentários, estou vendo quem entra. Bom dia àqueles que estão entrando agora. Mas se tiver ruim, depois escreve aí para eu já poder saber, tá bom? Mas espero que esteja dando certo. Na nossa escola bíblica dominical, nós estávamos vendo há alguns dias a respeito de mordomia cristã. Nós já vimos a respeito da mordomia dos nossos pensamentos, as nossas palavras, mordomia do nosso tempo, do trabalho secular. E eu gostaria de dar uma pausa nisso. Inclusive, também no domingo à noite nós estávamos vendo sobre o Sermão do Monte. Nós estamos no meio de Mateus capítulo 6. Nós também vamos dar uma pausa nesses estudos, nessa sequência, para podermos aproveitar esse tempo em que nós estamos vivendo, para podermos ver algumas coisas na palavra de Deus que nos ajudam a viver melhor esse tempo, tá bom? E para isso, hoje de manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 63. É um salmo preciosíssimo. Eu espero que essas mensagens que serão trazidas de manhã e à noite abençoem o seu coração. E esse Salmo 63 ele veio para nos abençoar nessa manhã. Eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar, ouvir. Salmo 63 diz assim: Ó Senhor, Tu tens sido o meu auxílio. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. De madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como Te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca Te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de Ti na minha cama, e meditar em Ti nas vigílias da noite. Porque Tu tens sido meu auxílio, então, à sombra das Tuas asas me regozijarei. A minha alma Te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para a destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão à espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Eu gostaria de mencionar hoje de manhã a respeito de relacionamento, intimidade, com Deus. Se você e eu pudéssemos medir a nossa distância de Deus, ou a nossa proximidade, melhor dizendo, se fôssemos calcular ou se fôssemos enumerar de 1 a 10, em qual nível nós nos encontraríamos nesse relacionamento com Deus, nessa proximidade com Deus? Quando nós lemos os Salmos, nós encontramos aqui salmistas, principalmente Davi, buscando, desejando a presença de Deus. E, irmãos, aqui a meditação, a ideia central dessa meditação é intimidade com Deus, aproveitando o isolamento em casa. Muitos irmãos nesse momento estão isolados em suas casas, estão ali sem trabalhar,
estão sem ganhar dinheiro, né? Jovens e crianças estão sem escola. E a beleza da vida cristã é que nós temos a oportunidade de aproveitarmos esses momentos para nós podermos ter um melhor relacionamento com Deus. Nós podemos aproveitar esses momentos para nós podermos crescer espiritualmente. Tanto é que o assunto para hoje à noite vai ser basicamente sobre isso. Sobre, tudo bem, eu tenho que esperar, como nós vimos na semana passada, né, no domingo, na quarta-feira passada, nós vimos a respeito de esperar no Senhor. Mas eu tenho que esperar, mas e o que eu vou fazer enquanto eu espero? O que eu vou fazer enquanto eu estou esperando? Simplesmente ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem? Porque tem um grupo de pessoas assim, não, vamos esperar porque Deus vai fazer nos passar por tudo isso. E aí tem aqueles que são positivos demais, os famosos positivistas, né? Não, mas vai dar certo. Não precisa fazer nada, vai dar certo, isso vai passar e tudo certo. Nós temos a fé de que vai dar certo, de que vai passar. Mas a questão é, o que nós vamos fazer enquanto tudo isso não passa? Tem certas coisas que Deus espera de nós e uma dessas coisas é a intimidade com Ele. Porque nós temos agora tempo. Pessoas sempre correram por causa do trabalho, por causa da escola, da faculdade, dos cursos. E agora esses dias existem muitas pessoas que estão paradas, sem estudar e sem trabalhar. Então é justamente nesse momento que nós podemos crescer mais com o Senhor, crescer no relacionamento com Deus, relacionamento com a família também, né? É interessante quando nós vemos intimidade entre pessoas. Esses dias, com certeza, você tem passado mais tempo com a sua família, se você está impossibilitado de trabalhar. Então você tem passado mais tempo com a sua família. Isso significa que você pode crescer no relacionamento familiar. Você pode passar mais tempo junto. E é interessante quando nós vemos pessoas que têm um bom relacionamento íntimo, né, de intimidade. Porque quando você vê um casal, por exemplo, que só com um olhar eles conseguem saber o que o outro está pensando. O pai e o filho, né, que de repente o pai fala para o filho fazer alguma coisa e o filho dá aquela desobedecida meio superficial, né? E aí o pai só dá aquela olhada e o filho já entende, opa, eu preciso obedecer. Isso aqui é intimidade, a pessoa já se conhece, né? Mas muito mais maravilhoso do que isso é a nossa intimidade com Deus, é o nosso relacionamento com Deus. Nós ansiamos muito, jovens e crianças anseiam muito ter um bom relacionamento com seus pais, ter um relacionamento familiar. E nós, como filhos de Deus, não é diferente, muito mais. Nós desejamos ter um relacionamento com Deus. E sabe uma boa notícia de tudo isso? É que Deus deseja ter um relacionamento conosco. Ele não é aquele Deus distante, aquele Deus de longe, que nos olha lá ao longe e não está nem aí para aquilo que nós fazemos, para os nossos desejos, nossos anseios. Não, muito diferente. Ele é um Deus, o Deus, que nos olha e deseja ter aquele relacionamento com os seus filhos. Em Mateus 11, 28, Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isso aqui é comunhão, é intimidade, é ceia, ceiar juntos. E é interessante que nós usamos esse versículo de Apocalipse para evangelizar, muitas vezes, mas ali está falando para uma igreja. Então o Senhor ainda deseja isso. Em Jeremias capítulo 9, se você olhar ali, versículos 23 e 24, ele diz ali que aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer. Em me conhecer, Deus disse. Né? São tantos textos, irmãos. Jeremias 29:13. Então me invocareis e ireis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando buscarmos a Deus com todo o nosso coração,
Nós vamos encontrar. Eu fico admirado, porque muitas vezes nós encontramos o nosso coração tão aflito e parece que Deus está tão distante, mas na realidade Ele está ali perto, está bem pertinho. Se você olhar na sua Bíblia, em Provérbios 3, versículo 32, ele diz ali que Deus diz que com os sinceros Ele tem intimidade. Com os sinceros Ele tem intimidade, diz a versão trinitariana, né? Então, amados, nós temos um Deus que Ele deseja se relacionar conosco. Ele deseja ter esse relacionamento. Nós encontramos aqui Davi ansiando pela presença de Deus. Ele diz: de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. Sede. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água. Então, qual é o seu desejo por Deus? Qual que é o meu desejo por Deus? O quanto a minha carne deseja ter esse tempo com o Senhor? Porque se esse tempo com Deus era limitado pelas tarefas que eu tinha para fazer, ou pelo trabalho secular, ou pela faculdade, ou pelo curso, ou pela escola, seja o que for, se o meu tempo com Deus era limitado por causa das outras atividades do dia, então agora muitas pessoas não têm tantas atividades assim. Então eles podem aproveitar esse momento, essa época de isolamento, para poder passar mais tempo com o Senhor, para poder crescer nesse relacionamento com Deus. E é interessante porque, à medida em que nós crescemos nesse relacionamento, nós vamos entendendo quem Deus é, nós vamos entendendo o que Deus ama, o que Deus odeia. E aí nós chegamos a entender o quanto nós precisamos mais do Senhor, do nosso tempo de oração, do nosso tempo de estudo, de falar com Deus e permitir que Deus fale conosco. É uma troca de informações. Intimidade é isso. É troca de informações. Quanto mais informações você troca com uma pessoa, mais você vai se tornando íntimo dela. Davi tinha esse relacionamento com Deus. Basta você olhar o Salmo 23. Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, e daí por diante nós conhecemos bem os versículos. Mas alguém que escreveu um salmo tão profundo assim, lido por muitas pessoas, mas muito pouco entendido, somente alguém que escreveu um salmo assim só poderia ser alguém que realmente conhece o relacionamento com Deus, sabe o que é ter um relacionamento com o Senhor. Tanto é que no versículo 3 ele escreveu: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Em outras palavras, ele está dizendo aqui, nós poderíamos inverter a sentença e afirmar que o que Davi está querendo dizer é que se for para viver sem a benignidade do Senhor, então não tem por que viver. Então não tem por que viver sem a benignidade de Deus, né? Ele diz ali no versículo 7 também, né, depois de ele dizer que iria meditar no Senhor, no versículo 7, porque tu tens sido meu auxílio, à sombra das tuas asas me regozijarei. Está coberto pelas asas do Senhor. E eu creio que um versículo chave que nós podemos aplicar aqui é o versículo 8. A minha alma te segue de perto. De perto. A minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta. E aí ele fala sobre a proteção do Senhor. Irmãos, isso aqui é muito precioso porque nós vemos aqui intimidade com Deus. E alguns pontos que nós podemos dizer aqui seria o seguinte: olha, a nossa proximidade com Deus, ela modifica os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Por isso é importante termos essa intimidade com Deus. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles são transformados à medida em que eu me aproximo do Senhor. Em Filipenses 2,5 ele disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, essa proximidade com Deus, ela me traz esse benefício. Ela transforma os meus sentimentos, né? A intimidade com Deus, ela me faz ficar mais parecido com Ele. Mais parecido. Porque em 1 Pedro, no capítulo 2, nós vemos ali que Cristo padeceu por nós,
deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. E aí ele diz, quando ele era injuriado, ele não injuriava, ou seja, ele não retrucava. Ele sofreu tudo por nós, mas ainda assim ele fez isso por amor. Ele não jogou de volta, né? Então, o fato que nós temos hoje é que muitos crentes, parece que muitos cristãos, quanto mais se aproximam de Deus, mais orgulhosos ficam. E isso é incoerente com a vida cristã. Isso é incoerente. Quanto mais tempo nós passamos com Deus, mais parecidos nós ficamos com Cristo. Porque esse é o propósito da nossa vida cristã. Cristo é o nosso perfeito exemplo. Nós temos muitos textos sobre isso, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, olhar para Cristo. Então, Cristo deve ser o meu alvo, o lugar onde eu vou olhar, o meu alvo de vida, né? Então, é uma incoerência muito grande pessoas que aí estão 10, 15, 20 ou mais anos com o Senhor e se tornam pessoas arrogantes, orgulhosas. Pessoas saudosas, né, que ficam ali afirmadas naquele saudosismo, aquelas coisas que eles fizeram para o Senhor há anos atrás. Isso é um problema sério, porque isso é incoerente com a vida cristã. Então, transforma o nosso sentimento, o nosso pensamento. A nossa intimidade com Deus modifica os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos são modificados. 1 João 1,7 ele diz, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o nosso relacionamento com os outros também são modificados quando nós passamos mais tempo com o Senhor. E as nossas atitudes também são modificadas. Então, se nós queremos ter os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos e as nossas atitudes modificadas, então nós precisamos passar tempo com o Senhor. Nós precisamos passar tempo, né? Então, isso é algo realmente importante, a questão de ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus. Em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, a parte A, ele diz, então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas qual que é a vantagem de estar junto com o Senhor? De passar tempo com o Senhor, de investir tempo com o Senhor. Qual é a vantagem? Sabe, quando nós vemos aqui o exemplo dos discípulos, quando nós vemos os acontecimentos, nós encontramos muitas delas, muitas vantagens, benefícios espirituais de passarmos tempo com o Senhor. Mas eu gostaria de ler aqui com os irmãos 2 exemplos para nós finalizarmos, e o primeiro está em Lucas. Lucas no capítulo 5. Em Lucas no capítulo 5, nós encontramos aqui um benefício que a presença de Jesus, esse relacionamento com Ele, trouxe para os discípulos. Em Lucas capítulo 5, nós vemos aqui que diz, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. Puxa vida, esse é um texto tão maravilhoso, porque nós vemos aqui que eles haviam pescado toda a noite, e não pegaram nada. Irmãos, João capítulo 15, no versículo 5, Jesus deixou bem claro, sem mim nada podeis fazer. Por isso é tão importante esse relacionamento com Deus.
nós não podemos fazer nada. Nada sem o Senhor. Então, aqui nós vemos aqui que a presença de Jesus, ela trouxe resultado para eles. Ela trouxe resultado. Quer ter resultado na sua vida? Anda com Cristo. Anda com Cristo. Quer ter a sua vida transformada? Anda com Cristo. Quer ter os seus pensamentos transformados? Anda com Cristo. Quer ter a sua boca, a sua língua transformada? Anda com Cristo. Anda com Jesus. E eles tiveram ali os resultados pela presença do Senhor. Jesus, ele disse, olha, lançai as redes. Senhor, mas lembra então aqui quem disse foi Pedro, né? Simão Pedro. Senhor, nós já fizemos isso a noite toda e não pegamos nada. Mas, sobre a tua palavra, vamos fazer de novamente. E aí nós vemos o que aconteceu, né? Eles tiveram que pedir ajuda para o outro barco para poder pegar tantos peixes que colheram ali com as redes. Tanto é que os barcos, ele disse aqui o texto, que quase iam a pique, estava quase afundando, né, por causa da quantidade de peixes, por causa daquele peso. A presença de Jesus trouxe resultado e, além disso, a presença de Jesus trouxe descanso. Ah, mas como que nós podemos ver isso? Porque eles trabalharam a noite toda, tentaram pescar a noite toda, não pegaram nada, mas quando Jesus disse, não, mas lance a rede, e eles fizeram, então eles pegaram tanto peixe, mas tanto peixe, que eu imagino, nós podemos imaginar que eles de repente pensaram assim, puxa, olha, nós vamos tirar o dia todo agora para descansar, nós pescamos a noite toda, agora vamos descansar, temos bastante peixe. É claro que isso não está escrito aqui, né, mas é uma suposição, e uma suposição óbvia que nós podemos ter. Pescaram a noite toda, não pegaram nada, mas Jesus veio e ele interagiu e trouxe descanso. Por quê? Porque a presença de Jesus traz descanso. Nessa situação em que nós vivemos, existem muitas pessoas com medo, temerosas, sem descanso, mas isso é falta de um relacionamento íntimo com Deus. Porque quanto mais tempo nós passamos com Deus, mais nós entendemos quem o Senhor é pela revelação das Escrituras, e entendendo quem o Senhor é, a sua soberania e a sua onipotência e todos os demais atributos, nós podemos descansar nas mãos do Senhor, porque nós sabemos quem Deus é, pelo que nos é revelado nas Escrituras. Então a presença de Jesus, ela trouxe para eles ali resultados, descanso, e também ela traz humildade. Viu a reação daqueles homens? Senhor, ausenta-te de mim que sou um homem pecador. Ela traz humildade. Meu amado, nós não podemos ficar sem caminhar com o Senhor, sem incluir o Senhor no nosso cotidiano. Eu quero finalizar esse momento lendo Êxodo, no capítulo 33. O livro de Êxodo, no capítulo 33, aqui nós encontramos Moisés conduzindo o povo de Deus. E nessa condução, nesse trajeto, existem aqui alguns versículos interessantes. Porque em Êxodo, no capítulo 33, nós vemos aqui algo que Moisés rogou ao Senhor. E eu creio profundamente que essa deve ser a oração do cristão. Essa oração deve vir do fundo do nosso coração, porque ele diz o seguinte, Êxodo 33, a partir do versículo 12, e nós vamos finalizar o nosso tempo, concluindo aqui. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Deus disse isso para Moisés. Mas Moisés continua dizendo, agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, presta atenção nisso. Rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Moisés está dizendo para o Senhor. E disse, pois, então Deus disse para ele, irá a minha presença contigo para te fazer descansar.
Olha que precioso, Moisés, aquele grande líder, estava com o peso de todo o povo nas suas costas, um povo enorme, um povo muito grande, e ele disse ao Senhor, Senhor, olha, mas o Senhor não disse quem vai comigo, o Senhor não me falou quem vai comigo, então me mostra o teu caminho, ou seja, me mostra a tua vontade, revela para mim. Então Deus disse, a minha presença vai contigo, Moisés, para te fazer descansar. E é isso que Deus faz. Então, o mais precioso aqui é a resposta dele. Então lhe disse, Moisés disse ao Senhor, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Não nos tire daqui, se o Senhor não for conosco. Isso aqui é alguém que deseja a presença do Senhor, né? E aí ele disse, né, então Deus disse para ele, a minha presença vai contigo, Moisés. A minha presença vai contigo para te fazer descansar. Quer descansar no Senhor? Relacionamento, intimidade. Provérbios 3:32. Com os sinceros, ele tem intimidade. Qual é o nível de intimidade entre você e o nosso Deus? Numa escala de 1 a 10, qual seria o número referente à sua intimidade com ele? Sendo o número 1 a menor intimidade e 10 o máximo de intimidade. Qual seria o número que nós consideraríamos, que nós seríamos ousados em dizer a nossa intimidade com o Senhor? Então aproveita esse momento, esse tempo que você tem livre, esse tempo em casa. Cresça na intimidade com o Senhor. Quer ter a vida transformada? Intimidade com Deus. Quer ter palavras transformadas, pensamentos transformados? Quer ter o seu coração transformado? Intimidade com Deus. É a única coisa que nos liberta. É a única coisa que nos liberta. Então que Deus esteja abençoando o seu domingo, tá bom? Um ótimo tempo em família, um ótimo almoço em família. Cresça na intimidade uns com os outros, mas não se esqueça, a maior e a melhor intimidade que nós podemos ter é a intimidade com o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. E para ter essa intimidade, é necessário ter o Senhor Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Ele é o seu Salvador? Houve algum momento na sua vida em que você se arrependeu dos seus pecados e colocou a sua fé no sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário? Se houve, então parabéns. Deus seja louvado. Podemos ter um relacionamento com Ele. Mas se não houve, sabe de uma coisa, você é pecador. E para ter esse relacionamento com o Pai, você precisa ter o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele morreu por você. O Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue inocente por sua vida, para que assim todos nós possamos chegar até o Senhor, ter acesso ao nosso Deus. Tá bom? Então pense nisso, medita, que isso seja uma bênção na sua vida. Que Deus abençoe. À noite às 7h30 nós vamos nos encontrar novamente, tá bom? Um bom domingo para todos.